conseguir encaixotar todo mundo. Encaixotou. A vida ficou encaixotada. E ninguém se apercebeu disso. Ou parece que não se apercebeu disso. Não me leve a mal, hoje é carnaval, hoje é carnaval. Antes de mais nada, aqui, vamos começar o nosso editorial aqui, matando a sede, não é verdade? Groselha, groselha for the people. Vamos lá. Maravilha, gente, geladinho. Não tem cachaça, tá? Não é bombeirinho, não, tá bom? Docinho, geladinho, delícia, groselha. Aqui, não somente falamos groselha, como também bebemos a própria, não é verdade? Madames e messieurs, sejam todas e todos bem-vindos a mais um editorial, nosso bate-papo de toda sexta-feira, o editorial do The Talk carnavalesco, essa sexta de carnaval. Em pés o carnaval anda meio um negócio razoavelmente bagunçado, né, gente? Passaram os desfiles de carnaval para Tiradentes, a gente já tinha comentado isso na semana passada, mas enfim, questões de segurança, né? De bloqueio sanitário, essas coisas todas, tá bom? Enfim, mas a maioria do pessoal tá indo para seus bailes, tá? Aqui na cidade de Santos vai ter baile de carnaval, mas ser um baile de carnaval completamente controlado, você vai ter que ter cartão de vacina, algumas autorizações da prefeitura, o próprio organizador do baile de carnaval vai ter que fazer alguns registros extras para poder fazer esse baile de carnaval, essa festa de carnaval, mas a maioria do pessoal vai mesmo para a praia. Quem tem um cascalhinho, dinheirinho a mais, né? Tá indo viajar, tá pegando o litoral, sul, norte, tá indo para as praias do Nordeste, curtir o carnaval e outras paragens paradisíacas do nosso querido país, que é um país lindíssimo, maravilhoso, não é verdade? Então é isso, gente. A gente já não tem muita plateia normalmente, né? Sexta de carnaval, menos ainda. Então vamos ver o que a gente consegue fazer no nosso editorial, no nosso bate-papo, que apesar de ser um carnavalesco, né, dotado dessa enorme alegria do carnaval, anda meio murchinho esse ano, por N circunstâncias, né? Principalmente provocadas pela pandemia. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. E, enfim, o pessoal aí tá meio devagar, mas vamos chegar no sábado de manhã, tá todo mundo indo viajar e tal. Enfim, vamos ver se a gente consegue alguma plateia, se a gente tem algum público aqui que vá assistir esse nosso bate-papo de toda sexta-feira com o carnavalesco, essa grande sexta de carnaval, tá bom? Eu, como sempre faço nos editoriais, peço a paciência de todos vocês para os sons vindos aqui, da janela, né? Cachorros que estão latindo, cachorros que estão carnavalescos, já entraram no clima do carnaval, estão uivando, latindo, tem de tudo, né? Eu acho que mais ou menos nesse horário, acredito que tenhamos menos sons estranhos entrando pelo nosso querido microfone aqui, tá? Mas peço, como eu sempre faço, todo editorial, todo nosso bate-papo de sexta-feira, que vocês deem um voto de confiança para esse humilíssimo editor, que afinal de contas estamos no carnaval, mas também, né, a gente sempre pede um voto de confiança, porque fica aquela cachorrada, né? Aquela cachorrada latindo loucamente e tal. Ó, já começou, né? Esse definitivamente é o público fiel do The Talk, a cachorrada latindo dos nossos bate-papos de sexta-feira. E aí, obviamente, que a gente vai pedir um pouco de paciência de vocês e um voto de confiança para, apesar dos latidos e dos uivos, vocês possam continuar com a gente, principalmente nesse editorial de sexta-feira, que é um editorial especial, que a gente vai ter um bate-papo aqui, sem boca suja, tá bom? Pode deixar as crianças na sala, pode deixar
né, as visitas, pode inclusive apresentar esse editorial para as visitas. Oh, não, você está aqui, vamos tomar um café, vamos ver esse editorial, que não tem palavrão, não tem nada, tá bom, gente? Hoje seria uma pessoa comportada em que pese que é carnaval, né? Então, mesmo assim, eu vou... Nossa, numa sexta de carnaval, né, que é o libera geral, o camarada vai se comportar, este editor que vos fala vai se comportar, né, brilhantemente, humildemente, pode deixar as crianças, pode apresentar para a família, não tem palavrão, não tem nome feio, não tem nada disso, tá bom? É isso. Antes de mais nada, e aí, obviamente, que eu peço o voto de confiança de vocês, que, apesar dos barulhos que vêm de fora, que vocês possam, né, dar esse voto de confiança aqui para o editor, para a gente poder prosseguir, porque o bate-papo hoje, em que peça seja de carnaval, é um bate-papo meio papo-cabeça, tá? E talvez tenha um pouco a ver com a vida de vocês, daquilo que vocês estão enfrentando na cidade onde vocês moram, no estado onde vocês moram, no país onde vocês moram. Tem uns lugares que estão um pouquinho pior, tem outros lugares que está indo mais ou menos, mas daqui a pouco confia que tio Celinho faz a amarração bonitinha para vocês, tá bom? E aí a gente vai terminar com chave de ouro esse nosso bate-papo de sexta-feira, que está mais filosófico, viu? Hoje está... Oh, numa sexta de carnaval, olha, papo filosófico, sem palavrão, numa sexta de carnaval. Esse carnaval vai ser bom. Você que está indo viajar vai curtir adoidado, tanto o nosso bate-papo de hoje, sexta-feira, quanto o lançamento do The Talk 7, né? Que estará disponível para leitura de todos e de todas. Não vou passar o link, agora não, agora só vou passar um croquis da revista. Guarda aí que já vou passar o croquis da revista. Alguns ajustes que eu ainda estou fazendo e tal. Tirei o entrevistão, que é, né, para fazer surpresa e tal. Então, meio que eu editei separando as coisas e tal. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Tá aí, porque segunda-feira é o dia do lançamento do número 7. Tá bom? Para a alegria dos nossos amigos latildos que adoram ler The Talk. Bom, gente, vamos lá, sem maiores palhaçadas, né? Vamos todos lá. Um dia eu me encontro no meu próprio computador, tá bom? Bom, gente, essa é a capa, tá? Eu tentei fazer alguma coisa parecida com carnaval, fazer algumas mudançazinhas aqui e acolá. Não sei se fui muito bem sucedido nisso, mas eu fiz alguns estudos de tipo, né? Chamado de fonte, né? Começar a pesquisar algumas fontes diferentes, algumas imagens free share que estavam disponíveis e tal. Tem alguns detalhes aqui, não sei se vai ficar muito claro na tela de vocês, mas são alguns detalhes que talvez se ele tivesse na edição impressa, teria ficado legal. Tá bom? Eu vou folhear só essas em torno de 36 primeiras páginas. Como eu falei para vocês, eu cortei o entrevistão, porque, pô, vocês vão ter que ler o The Talk na segunda-feira, né? Segunda de carnaval, não valeu o The Talk? Tá lá na praia, de boa, né? Tá ali num sossego terrível ali. Falei, pô, o que eu vou ler hoje aqui na praia? Estou tão... Às vezes dá uma chuvinha e tal, de tarde, você não vai dormir, né? A não ser que você pegasse um arrastão aí de um baile de uma baita de uma banda de carnaval de rua, talvez você dormisse à tarde, mas não deve ter muita banda na maioria das cidades brasileiras, então deve dar aquela, sei lá, domingo à tarde, uma segunda à tarde, quase chegando à noite, antes de você ir para o seu baile, ir para o seu bar, para o seu restaurante, comer alguma coisa, confraternizar, você já dá uma passadinha, porque aí já vai estar com o entrevistão, tá bom, gente? Então, o que eu vou passar para vocês agora é sem um entrevistão. Fui dando umas decepadas aqui e acolá na edição para não ficar mostrando tudo, tá bom? Temos aqui temos aqui na página 2, que seria a página 2, que seria a página par. Eu coloquei direto, tá, gente? Tá? Coloquei mais ou menos o serviço na página 2 e acabei espremendo aí nesta edição, né? Um índice, um index. Gostou, né? Nome bonito.
O conto de abertura é Os Lobos, da Maria José Goldschmidt. Depois a gente vai para o Vingança, do Williams Wilson. Esse conto Vingança, ele já foi publicado, acho que no 5, tá? Foi o conto de estreia do Williams Wilson. Do 4 no 5, 5. Ou foi o 5 ou foi o 6? Não, foi o 5, tá? E ele acabou me autorizando. Ele mesmo mandou para mim. Falou, olha, vou passar para você o Vingança. Talvez ele não tenha se tocado de que já tinha sido publicado. Mas até aí, tudo bem. Se vale a pena ver de novo, eu estou fazendo inclusive com o conto também do Dr. André Simões Louro, daqui a pouco eu comento por quê. Então esse aqui é o Vingança, tá bom? E termina aqui na página 14. Tem alguns ajustes que eu não sei se eu vou fazer ou não. Faltam algumas numerações pares, que também é coisa pouca para fazer, né? Enfim, essa é o segundo conto, o Vingança do William Wilson. Muito a vida como ela é, vida real, muito sangue, muito homicídio não, tá, gente? É um negócio mais a vida como ela é, sabe? Pessoas da realidade, né? Que é uma característica dos textos do William Wilson, essa coisa mais urbana, quase sem grandes primores e coisas, né? Como é que eu poderia dizer? Sem, diríamos assim, com um verniz diferente de outras faces e de outras localidades da nossa sociedade, tá? Sempre chama atenção, ele tá trazendo esse ano o Maitá 933, que é um baita livro, tá? Não tem o que errar. O Maitá 933, de fato, é um grande lançamento desse ano, tá? E, enfim, acho que não tem como o livro não ser um sucesso. A Madeleine Alves, estamos aqui na página da Madeleine Alves, com o Mercy Street, ela que é né, a entrevistada do entrevistão. Então vocês vão encontrar, vai ser dose dupla de Madeleine Alves, gente. Enfim, né? Será a dose dupla de Madeleine Alves, quer você goste, quer não. Tá bom? Ela está com a segunda participação nela, já tinha participado da edição do dia 6, essa é a segunda participação dela, nesse The Talk Set carnavalesco, com Mercy Street. A gente tem aqui também um repeteco, um Vale a Pena Ver de Novo, eu acho que do número 6, que é o... Número 6 não, do número 5, tá? Que é o Dona Dinda. Dona Dinda, do André Simões Louro. Eu tinha publicado uma espécie de oração de agradecimento. Dezembro passado nasceu a filha do Dr. André e da mulher dele, da Fabiana, a Helena, que já está com uns 3 meses, uma linda menina. E aí eu resolvi falar, não, peraí, né? Vamos devagar, vamos devagar com a dor, entendeu? Enfim, tem a questão da paternidade, da maternidade. Primeiro ano de qualquer ser vivo, né? Principalmente de uma criança, é um ano que os pais precisam ter muito cuidado, né? Com esse primeiro ano, né? O primeiro ano da criança é um ano importante, os pais precisam ter a atenção redobrada. Passei essa uma nova participação, uma participação inédita do Dr. André Simões Louro para a próxima edição de 30 de abril. Tá bom, gente? 30 de março, 31 de abril? Existe 31 de abril, 28, 29 de março é 31, é 30 de abril. Deu para ver que eu estou completamente, né, embriagado pela minha groselha. Então temos aqui o texto, nosso querido repeteco aqui, não vale a pena ver de novo. Você que perdeu o número 5, vai ler de outra vez Dona Dinda, que é um excelente texto. Eu vou fazer mais comentários, viu, gente, no dia do lançamento, tá? Então eu estou só mostrando mesmo o croquis da revista, tá? Temos aqui o texto do Lincoln Espada, tá? O Palavra Cumprida. Esse texto aqui não é ficção, tá? É parte de uma reportagem do Lincoln Espada, que teve uma grande repercussão na cidade de São Paulo, tá? Onde ele trabalhou com
adicto, é chamado de adicto, né? Addicted, que são pessoas em situação de vulnerabilidade social, rua, né? E algumas dessas pessoas que têm, como é que eu poderia dizer, têm vícios ligados à droga, tá bom? Então é isso. Então a gente tem aqui o Palavra Cumprida, do Lincoln Espada. Ainda estou pensando o que eu vou fazer aqui nesse lado direito. Talvez eu dê uma carregada, tire um pouco mais, porque ele está meio transparente. Mas acho que eu vou tirar mais. Ainda tenho que dar uma olhada aqui o tipo de letra. Eu acho que a cor e o tipo de letra bateu, tá? Eu só preciso tirar um pouco dessa transparência das caixas, tá? A gente fez uma coisa mais light, em termos de página e em termos de chamadas, né? Porque o texto ele tem 3 chamadas, tá? E ele está mais no estilo reportagem. Calma aí que a gente já vai comentar sobre isso, tá bom? Na nossa segunda parte do nosso bate-papo de toda sexta-feira, do nosso editorial do The Talk, tá bom? E, para terminar, a história de Mané Tabaquinha. Cordel em fascículos ilustrados para o divertimento e instrução do povo. De quem poderia ser mais? Maneco Herzog, não é verdade? Não tem outra pessoa que seja capaz de fazer um cordel no século XXI, né? Tem uma coisa que eu acho assim sensacional. Eu não devia estar falando isso, eu devia estar falando isso no dia do lançamento. Mas no dia do lançamento vou repetir, tá bom? O Maneco Herzog, ele tem alguns textos que ele está mandando para cá. Eu não sei se ele está mandando isso para todo mundo. Tenho lá minhas dúvidas. Tem uma coisa do Maneco Herzog que tá. Eu não sei se me assusta ou se me maravilha. Da mesma forma que ele tem uma militância pela esquerda, ele coloca subjacente a essa militância uma certa crítica àquilo que a gente chama de, não digo politicamente correto, mas a coisa da lacração. A galera dá uma lacrada, né? Como é que eu poderia dizer? É você ser um antimachista ou um feminista. Hoje em dia tem essa expressão, não, feminista. Gente, eu peço desculpa porque eu não domino essa lacração toda que está na internet, tá, gente? Deu para ver pela cor do meu cabelo que eu sou o tiozão do pavê. Eu não estou mais dominando essa lacração toda, malucada, de monarca, essas coisas. Eu tenho que me inteirar num monte de coisa para poder fazer o editorial. Mas tem essa coisa que é assim, o lado da coisa que dá errado. Não sei se me faço claro, tá? Existe o antifascismo? Tem, mas tem o lado do antifascismo que dá errado. Existe o antirracismo? Tem, mas tem o lado do antirracismo que dá errado. Existe o feminismo? Tem. Tem o apoio de todo mundo? Sem dúvida. Mas tem um lado da coisa que dá errado. Esse lado da coisa que dá errado, ele transforma, de uma certa forma, em algum texto. Tem a luta anti-homofóbica? Tem a luta anti-homofóbica. Pode contar com o Maneco Herzog da cabeça aos pés, mas é o seguinte: na hora que ele senta para escrever, se prepara. Porque essa coisa que aquilo que dá certo é aquilo que dá errado. Ivan Krastev, né? Aquela coisinha, né? Que tá dando certo, tá legal, mas tem umas escorregadelas aqui e acolá. Na semana passada foi Monark, essa semana tá sendo Ed Mota. Sabe essa coisa da lacração? De vez em quando dá muita merda. Ou você, como diz o Dino Menezes, você tem um monarca da semana. O monarca dessa semana foi o Ed Mota. Essas escorregadelas vira literatura. Mas é a coisa mais hilária que tem, né? E aí nós temos a história de Mané Tabaquinha. Vai ter de ler este cordel para você entender as várias críticas de novas formações sociais que, no subjacente do texto, estão se provando meio que fora de um propósito melhor. Só que ele trabalha isso dentro da linha do humor, né? Então, no primeiro momento, você olha para o texto, fica chocada, mas como é que pode? Maneco Herzog, com esse monte de palavrão, com esse monte de expressão, com esse monte de,
sexualidade chula. Cara, preste atenção. Chega a ser engraçado, né? Mas enfim, a gente está dentro de culturas que precisam ser modificadas, de coisas que precisam de fato desaparecer, porque trouxeram sofrimento para muitas e muitas pessoas ao longo de por baixo 5, 6 séculos. Mas tem essa coisa do, olha, acho que não está dando tão certo assim, sabe? Dá certo, mas tem umas escorregadelas que são saborosíssimas. Esse sabor dessas escorregadelas, que de vez em quando dá uma derrapada, eu acho que hoje em dia está sendo a pegada forte mesmo da produção literária do Maneco Herzog. Enfim, acabei adiantando aqui, né? Um pouco do que eu ia falar na segunda-feira, mas segunda-feira, bom, vocês vão estar no carnaval, se quiser assistir, assiste, se não quiser assistir, não assiste, a gente vai repetir um pouco a análise da edição, tá bom? Que a gente vai analisar já no dia do lançamento, não deve ser uma coisa muito longa, tá bom? O que acontece é o seguinte, pessoal, vamos lá. Nessa edição que eu estou folheando aqui para vocês, nós temos dois repetecos, que é o Vingança do William Wilson e o, e o Dona Dinda. Dona Dinda já expliquei, né? O doutor André é papai, está curtindo a filha dele de montão, está apaixonado pela menina e tal. Coisa de pai, né? A gente entende perfeitamente, sem problemas. No caso do Williams Wilson, talvez ele fale assim, não, vamos botar de novo na revista, tá? Porque o que aconteceu com o Williams Wilson e com o Dr. André? Problemas, não é problema, gente, é vida. Vida é uma coisa que demanda muito a gente, tá? É uma coisa que demanda tudo, todas as nossas forças e todas as nossas energias, tá? E o que acontece? Vida profissional, no caso do Williams Wilson, ele quase não está conseguindo parar em casa. No caso do Dr. André, temos a questão da paternidade, tá bom? Enfim. E só que nós temos aqui duas questões que vai abrir agora o nosso segundo bloco, que é o bloco da nossa filosofia de carnaval. Nossa filosofia de carnaval. Nossa filosofia, quase uma filosofia de bar, com bastante groselha, certo? Groselinha. Falamos groselha e bebemos groselha. Aqui é groselha 100%. Que foi o caso do texto do Lincoln Espada, que ele não é uma ficção, tá? Ele é parte do trabalho dele como jornalista, tá? Então tem um pouco desse texto que ele enviou, é uma reportagem de uma certa forma interessantíssima, tá? Podem ler que vocês vão adorar. E no caso do Maneco Herzog, para você controlar Maneco Herzog não existe. Simplesmente ele manda o texto e você se vira. Por que eu não gosto? Não é que eu não gosto de trabalhar com poesia, nem com nada ligado a verso. Não é isso. É porque existem muitos espaços hoje, por incrível que pareça, mais voltados para a poesia e para o verso do que para a prosa de ficção. Então, quando eu montei o The Talk, eu montei literatura. Então, de vez em quando vai entrar verso, sem problema nenhum. Em que pese que eu vou puxar mais o freio de quem for participar da revista para trabalhar com prosa de ficção. Ficção em prosa. Ponto. Para poder manter esse estado, nesse estado não, para manter esse espaço mais puro possível que eu consegui fazer. Legal? E de repente vieram esses dois textos do Lincoln Espada, que eu, quando eu bati o olho, falou, opa, isso aqui é uma reportagem. Meio reportagem, você pode até encarar que, de repente, ele está trabalhando também com uma ficção? Não necessariamente. Tá? De fato é uma reportagem, mas toda reportagem, dependendo de como ela é conduzida e como ela é escrita, ela tem o seu caráter ficcional. Tá? Ou pelo menos a forma como você se expressa na reportagem, dependendo do tipo de texto que você produz, pode inclusive causar dúvida
no leitor. Na leitura, assim, mas isso aqui é uma reportagem, ele está inventando história. Então, beleza. Veio, no caso do Maneco, liberdade total. Né? É quase que um libertário das letras. Maneco Herzog, então, mandou verso. Tipo, vai aí. Né? Manda ver aí o cordel que ele mandou para mim. No caso do Língua e Espada, quando eu recebi o texto, eu tomei um pouco de susto. Eu falei, caramba, eu tenho dois caminhos agora. Ou eu vou pentelhar e encher o saco de todo mundo, tá? Para ser prosa de ficção, não verso, ou então é literatura. E eu decidi optar pelo número 2, tá? Por que, que eu decidi optar pelo número 2? Groselha, gente, vamos molhar o bico, porque é o seguinte. Vai parecer um papo de louco, tá? Porque eu vou dar uma baita de uma volta. Mas confie, tio Celinho, que a gente vai chegar lá, a amarração vai estar toda bonitinha, tá bom? Confia no tio Celinho que a gente amarra legalzinho no final, etc, etc. Pois bem, gente, vou começar o passeio, tá bom? Por que eu optei pelo número 2? Vou começar no outro ponto da cidade. Vou começar lá longe, para vir nesse passeio com vocês, beleza? Carnaval, gente, relaxa. Tá tudo, a ração vai estar beleza. O grosso da pandemia, dessa pandemia que a gente está enfrentando, de Covid-19, ele começa para valer no estado de São Paulo durante 4 meses, a partir de março de 2020. Entre 2015 e 2017, por questões N, principalmente questões de foro íntimo, eu decidi fazer umas mudanças de rota. Continuo fazendo essas mudanças de rota. Por exemplo, no The Talk, dá para ver isso, claro. Pega o número 0 e o número 1 e veja como está o The Talk agora. Foram mudanças de rota. E nessas mudanças de rota, você acaba tendo uma espécie, como é que eu poderia dizer? Você acaba tendo uma espécie de solitude, tá? Vou colocar as coisas nesses termos, de solitude. Você acaba meio que fazendo determinadas escolhas onde você, por conta dessas escolhas, já sabe que vai ficar sozinho. Tá? Mas isso era de caso pensado. Nessa de que você começa a ser um pouco mais seletivo, 2015 eu estava com 44, 2017, 46. Eu estou com 51. Então já é um processo já de longa data, quase de longa data, tá bom? Ser um pouco mais seletivo nas coisas para a gente poder estudar um pouco melhor as coisas para poder fazer uma elaboração melhor. Beleza, até aí todo mundo pegou. Quando eu retornei de Belo Horizonte foi 2007. Quando eu voltei, eu fiz um passeio enorme na cidade no meu segundo dia de chegada, quando eu retornei de Belo Horizonte para Santos. E eu já encontrei uma outra Santos. Aquela que eu deixei em 2002 tinha completamente desaparecido, já em 2007. E esse processo veio se acelerando. Tal. Que é uma espécie de processo, eu vou explicar daqui a pouco o que vem a ser isso, uma espécie de encaixotar as vontades, encaixotar as pessoas. As pessoas elas só podem viver no lugar em Santos se elas se permitirem se encaixotar. Você tem que colocar a coisa encaixotada. Calma aí que eu tô dando passeio, só tô no começo, calma aí. Fica frio que a amarração já vem daqui a pouco. Então, eu comecei a ter determinados hábitos que são hábitos de solitude. Não tem galera por perto. Não tem muita gente por perto. A coisa começou a ficar um pouco mais restrita, quase não saía mais de casa, eu que era um cara rueiro pra cacete, eu falei, não, vamos ficar um pouco mais em casa, vamos pegar determinadas leituras, deixei de ler novidades para me enfronhar nos clássicos, tá? Nos grandes clássicos da literatura, a galera que, né, primeira linha e tal. Não que eu tenha desistido de ler os novos autores, os colegas, não é nada disso. Só que a minha composição, que era só isso, passou a ter a presença também dos escritores clássicos, dos nossos grandes clássicos da literatura, tanto aqui do país quanto do exterior, de qualquer idioma. E aí eu comecei a
por uma questão de, poxa, uma pessoa que mexe com literatura a maior parte do tempo, ela tem um pequeno probleminha chamado, em geral, profissionais de educação física vivem pegando no nosso pé, que eles chamam de novo aqueles brancos, tá, gente? Estou tentando achar a palavra aqui. Qual é a palavra? Sedentarismo. Né? Eu que sempre fui um cara que jogava bola de 5 a 6 dias da semana, ia para aula de natação 3 vezes por semana, bicicleta e caminhando a pé o tempo inteiro. Com o passar da idade, eu só fiquei caminhando a pé. Então eu tenho por hábito, até mesmo por uma questão de combater o sedentarismo e também por uma questão de saúde mental, de flanar pela cidade. Saio a pé e vou dar minhas voltas, vou dar minhas caminhadas, tá bom? Antes da chegada da pandemia, eu já tinha trocado os horários, já não estava mais fazendo isso durante o dia, estava fazendo isso durante a noite. Fazia isso quase todo dia. Hoje em dia, 2 vezes por semana, 3, tá? Quando muito. Tem semanas que eu fico trancado em casa 2, 3 semanas. Às vezes eu vou sair só no final do mês, à noite, quando tá todo mundo se divertindo, indo pra balada, vendo seu filme, vendo seu Netflix, ou trancado em casa, eu saio. Com a chegada da pandemia, obviamente que eu fiquei muito mais tempo em casa e continuo muito mais tempo em casa. Me permito muito pouco, 1 a 2 vezes por semana, sair para dar uma volta. E sempre muito próximo da meia-noite, quando não tem mais ninguém na rua, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque já antes da pandemia, eu já estava observando determinadas coisas na cidade que não se encaixavam muito, tá? Porque eu tive minha infância nos anos 70 e minha adolescência nos anos 80. E eu morava numa cidade que tinha 178 mil, 180 mil, 200 mil. Na virada dos 70 para os 80, tinha perto de 200, 250. Uma cidade que hoje tem 433 mil habitantes. Eu vivi uma cidade nos anos 70, nos anos 80, que era uma verdadeira delícia. Era um Havaí isso aqui, né? Que é a cidade de Santos, de onde eu estou falando. Isso aqui era o paraíso, tá? Em vários aspectos. Aspecto econômico, a gente tinha um parque industrial em Cubatão. Você tinha os melhores salários do estado de São Paulo na cidade de Santos. Os melhores. Você tinha um parque industrial logo ali do lado, e não era só Santos, não. São Vicente também tinha os melhores salários. Guarujá, que era considerada nos anos 70 a pérola do Atlântico, que era um tesão de cidade. Era uma cidade linda, charmosa. Continua sendo até hoje, Guarujá. Mas que perdeu um pouco do seu brilho, perdeu um pouco do seu... Como é que eu poderia dizer? Não é que perdeu o brilho e o charme. Quem tem brilho, quem tem charme, sempre tem brilho e charme. Então acho que a cidade do Guarujá, de fato, tem esse brilho e esse charme muito mais que Santos. Mas ela perdeu a coisa do glitter, a coisa do glamour. Não ficou mais aquela cidade glamourosa como era a região, a pérola do Atlântico, nos anos 60 e nos anos 70. Eu cheguei a pegar isso na minha infância. Um pouquinho também no início dos anos 80. E grandes salários, correndo de Praia Grande a Peruíbe. Tinha muita gente, por exemplo, em Peruíbe, que trabalhava em refinaria. São aposentados da Petrobras. Ou da antiga Cosipa, que também oferecia salários maravilhosos, eram salários tremendos. Então você tinha, né, de fato, uma classe média, média alta mesmo, para valer, na região, na cidade da região. Tá? Com menos população do que a gente tem hoje em dia. Então, quando você saia para a rua, você saia para viver, que o Santista sempre ele foi de rua. Esse negócio de Santista ficar trancado em casa a partir de 7 da noite, isso é uma novidade dos últimos 10 anos. Então era uma cidade que você tinha que ficar na rua. Era uma cidade que você ficava na rua. Você trocava de emprego, você saía do bar X para ir para o bar Y, encontrava alguém no meio do caminho, encontrava alguém no bar Y que falava, escuta, tu tá ganhando quanto no lugar tal? Ah, pô, tô ganhando X. Pô, trabalha lá com a gente que você vai ganhar o dobro. Isso era Santos. Você tinha oportunidade de trabalho, oportunidade de bons salários que você não imaginava que você seria capaz de mudar de um emprego para o outro pelo dobro do salário.
Era um negócio assim, era um tesão. Isso sem contar que era uma cidade orgânica, era uma cidade sanguínea, né? Você realmente vivenciava a cidade, as coisas da cidade e as pessoas da cidade. O contato era direto, né? O contato era, né? Era 220 mesmo, era a voltagem que tínhamos herdado dos ingleses, era 220, 300%. Era um negócio absurdo. Então, quem teve a infância e a adolescência, anos 70 e anos 80, hoje em dia está se sentindo péssimo. Porque a cidade ficou meio tacanha. Ou porque não tacanha por completo. Tem determinadas coisas que a gente olha e fala assim, é inadmissível esse tipo de coisa. Uma dessas coisas, dessa vivência da cidade, da vivência com as demais pessoas, está relacionado com um pouco com a vida noturna. Tá? Santos, por exemplo, tinha casas de shows na região da Orla. Um jovem que de repente hoje está assistindo, de repente até seria bacana, jogadores de futebol cantando. Devem ter feito muitos gols hoje à tarde, estão morrendo de felicidade. Se um jovem, inclusive até deixo esse editorial e até pediria se alguém mais velho tiver algum filho mais novo, em torno de 20, 20 e poucos anos, e falar, filho, vamos assistir junto esse editorial. Os outros não, que eu falo palavrão pra cacete, aquele monte de palavrão, eu fico, né, pé da vida, vou matar, não sei o que lá, e fica falando palavrão, palavrão. Não, esse aqui tá bem sussa mesmo, tá? Esse você pode deixar as crianças na sala, sem problema nenhum. Pode botar 10 de alto na caixinha e botar na porta de casa. Tá tudo certo. E se tiver pessoas mais jovens para poder entrar no bate-papo aqui com o tiozão, editor do The Talk, tá? Porque eles já entraram dentro de um sistema de cidade meio maluco. Se você chegasse hoje para um jovem de 20 e poucos anos, vamos supor, nasceu no ano 2000 ou 2001, que hoje está com 20, 21 anos, ou 22, 21 anos, por aí. E chegasse e falasse assim, olha, Santos nos anos 70 era uma cidade de 24 horas. Tinha casas de show na região da Orla, bar e restaurante para tudo quanto era lado. E todo mundo na rua. Até o sol raiar. Vai ter jovem que vai falar assim, não, este senhor que está na tela, no caso eu, mente muito. Como é que eu falo para esses jovens que não é mentira? Será que eles acreditaram em mim? Eu me lembro que, por exemplo, tinha uma lanchonete na esquina da Floriano Peixoto com Praça Independência, do outro lado do Shopping Independência. Tem um Shopping Independência de um lado, na outra esquina. Antes, mais recentemente virou uma esquina da Esfirra, depois agora virou uma loja de acessórios para celular. Eu não sei qual era o nome daquela lanchonete, não sei se era Six, alguma coisa assim. Acho que era Six. Tô chutando também, né? Porque eu não me lembro do nome dessa lanchonete. Era uma lanchonete 24 horas. A qualquer hora do dia e da noite, sendo o Gonzaga estava aberto. Sim, senhor. Sim, senhora. Se eu tivesse uma noite de insônia no Campo Grande, Vila Belmiro, Encruzilhada, descia na costa, tá tudo certo. Sempre tinha uma coisa aberta lá, algum bar, alguma lanchonete, a galera se reunia, etc, etc. A cidade promoveu uma espécie de gentrificação, já nos anos 80, uma gentrificação muito forte, e começou a transformar a região da Orla num grande dormitório. Então, os barulhentos, os indesejáveis, que procurem outra cidade para fazer o seu barulho e praticarem suas práticas indesejáveis, tipo, sumam daqui. Tá? E ficou esse cemitério que ficou a Orla. Tá? Aí você já começa a ver que a folia já começa a ficar encaixotada. Né? Já começa a ficar muita coisa encaixotada, isso já dos anos 90 para cá. Anos 90 é um negócio triste, já começa a ficar muito triste a cidade de Santos já nos anos 90.
muita coisa se perde, porque você tinha casas noturnas, você tinha show ao vivo, você tinha música ao vivo, você tinha casas de shows ao vivo, e quando você saía de um show, de uma casa de show, você saía, por exemplo, nos anos 70, você saía do Chão de Estrelas, tinha restaurante para tudo quanto era lado. Tinha bar para tudo quanto era lado. E o bar ficava 24 horas. Enquanto tivesse freguês, vamos faturar. E o povão na rua. É uma cidade que fervilhava mesmo. E é até difícil explicar isso para os mais jovens. Já nos anos 90, começa a gentrificação. A cidade começa a ficar cara, alguns lugares já não podem mais ter a casa noturna, o bar já não pode fazer muito barulho, né? Já não pode fazer aquilo, aquilo outro, etc, etc, tal. E já começa uma espécie de encaixotamento da vida, da vivência, da folia, já que a gente está numa sexta de carnaval, né? Por que eu estou dizendo isso? Quando eu comecei a ter o hábito de, à noite, e muito mais próximo das 10, 11, meia-noite, sair para dar minha volta, eu costumava fazer a praia à noite. Tem luz noturna, ficava andando pela beira d'água. Pegava ali da região do posto 2 até o 4, voltava para o posto 2 e voltava para casa. Fazia meu passeio. E quando eu passava no 4, ou me aproximava do 4, aquele mar de jovens. Aquele mar absurdo de jovens ao longo do canal, na faixa de areia. Para quem não é de Santos, os canais, o Saturnino de Brito passou por aqui, fez lá o projeto sanitário dele via canais, mais ou menos parecido com o Jardim de Alá, no Rio de Janeiro. Tá? Outras cidades também são divididas pelos canais de Saturnino, se não me engano, Vitória. Tem um pouco do trabalho dele em Florianópolis também, eu acho que em Florianópolis também. Tem algumas cidades brasileiras que têm o trabalho de Saturnino de Brito, Santos é uma delas. E talvez até bastante. O projeto inicial do Saturnino, se não me engano, incluía 9 canais e a prefeitura construiu mais 3 a 4. Tá? Então, a cidade praticamente dividida por canais. Só que esses canais, eles avançam para a faixa de areia. Tá? Eles avançam para a faixa de areia e a boca do canal fica praticamente dentro da água do mar. Tá? Dependendo de como for subir e descer a maré, pode ser que você consiga atravessar a pé. Mas se a maré subir, você vai para uma pontezinha para poder passar de um lado para outro do canal. E ao longo dessas duas muretas no 4, um mar de jovens que de repente já não tinham mais para onde ir. Isso estava acontecendo na porta da CIA, embaixo do Hotel Atlântico, numa determinada época. Aí tira os jovens dali, eles foram para a Fonte do Sapo, no Gonzaga. E, bom, enfim, vem polícia, vem guarda civil municipal, não pode aglomerar. Gente, não tem nada a ver com a pandemia, isso foi 2017 e 2018, tá? Não tem nada a ver com pandemia, não é que não pode aglomerar por causa do Covid, não. Não podia aglomerar mesmo, podia juntar mais de 10, 20 jovens no mesmo lugar que a Guarda Civil Municipal já começava a olhar e falar, escuta, o que está rolando aqui? E juntava um mar de jovens, um mar de jovens. Aquilo eu olhava com um pouco de esperança, mas também com um pouco de pena. Esperança, porque o novo sempre vem, e pena, porque foi o que sobrou para eles na cidade. Não existe mais nada na cidade de Santos que tenha a cara do jovem. De fato, não tem. Eles tentam adaptar diversão de velho, tipo, ocupando espaço. Tipo, se a gente ocupar o espaço, a gente transforma esse espaço em jovem, porque na verdade esse negócio está meio desenhado para velho. Né? Mas a gente ocupa e vê se dá algum ar de jovialidade, porque de fato não tem nada hoje em Santos que a gente possa dizer assim, isso aqui tem cara de gente jovem. Não tem. Né? E eu entendo porque que os jovens, de repente, se revoltem com pessoas da minha idade. Porque pô, só tem para vocês e para a gente não tem nada. Então eles estão num eterno deslocar na cidade. Numa dessas caminhadas, 2016, 2017, por aí, um mar de carros de polícia no 4, na faixa de areia. Tipo, tira esse pessoal daqui porque, né, não pode ter esse nível, chegava a ter quase 1.000 jovens. Era um negócio assim, nessa base, tá? De 1.000 jovens ali, todos reunidos e tal.
tentando viver alguma coisa da sua juventude, com a enorme dificuldade que eles estavam enfrentando. Bom, veio a repressão policial, não pode mais ficar no 4, eu não sei para que lado eles foram. Chegou a Covid-19, março de 2020. Com as reaberturas, estão voltando os shows em Santos. Eu não sei se por causa disso ou por algum outro motivo, me parece que eles voltaram a ocupar o 4, não na faixa de areia, tá? Mas nos quiosques de lanches que ficam em torno do 4. Para quem não é da cidade, todo o canal ele chega à região da Orla, praia, avança o Jardim e algumas muretas, a partir do 4 até o 6, eles avançam sobre a faixa de areia. No caso do canal 3, canal 2 e canal 1, eles estão assoreados. Então você já não tem mais a mureta, tá? Por questões, enfim, ecológicas, vou dizer assim, para poder simplificar um pouco a coisa, para poder, né, fazer o... não ficar aqui me estendendo muito, né? Então mureta mesmo é do 4 para o 6. Porque o 3 já está bem assoreado, 2 desapareceu, se não me engano o canal 1 ainda tem alguma muretinha, mas também bem assoreado. O canal 2 simplesmente não tem mais mureta faz tempo, né? Porque assoreou legal ali, né? O nível da faixa de areia subiu, ele ficou acima das muretas do canal, que avançam sobre a faixa de areia, é isso. Então eles não ficam mais na faixa de areia, mas eles ficam naquela região, porque todo o canal ele avança jardim e avança faixa de areia. Só que na região do canal, sobre o jardim, ou cortando os jardins da praia, tem os quiosques, que são quiosques de lanche, de bebida, água de coco, tem alguns que são sorveteria, enfim, coisas de verão. São quiosques de serviço. Tem os banheiros e tal. A galera começa a pinhar ali no 4. Mais ou menos ali, entre o canal e a frente da igreja da igreja do Santo Antônio do Imbaré. É isso. Provavelmente no mesmo volume que era 2016 e 2017, ou seja, para mais de 1.000 a 1.500 jovens ao longo da madrugada. Nem preciso dizer que os moradores da Orla devem chamar a polícia o tempo inteiro para os quiosques do Canal 4. Os quiosques do Canal 4 não tem nada a ver com isso. Tentam, dentro da medida do possível, salvar algum dinheiro. Vendendo lanche, vendendo bebida e tal. Esses jovens, eles saem dos shows em torno de meia-noite, meia-noite e meia, 1 da manhã, e não tem mais nenhum lugar para ir. E agora nós vamos finalizar. Agora nós vamos terminar o passeio dessa volta toda que eu estou dando. Teve uma vez, recentemente, eu não me lembro o que eu fui fazer, e que, enfim, de fato eu não me lembro agora o que eu fui fazer. Eu não sei se foi... Não me lembro agora se era um aniversário, um evento, porque eu não estou indo para esses negócios mesmo. Eu não me lembro agora o que foi. Mas saí de casa razoavelmente tarde e meio que eu comecei a circular na Rua Gourmet da cidade, que é a Tolentino Figueiras com Canal 3, Avenida Washington Luiz, que eu chamo de República do Canal 3. Meio que eu comecei a circular por ali. E era em torno de 1h30 da manhã para 2, era de uma sexta para um sábado, não, de um sábado para domingo. Tudo fechado. Mas não é à toa que esses jovens vão todos para o Canal 4 depois do show. Porque a cidade toda fecha 1h, 1h30 da manhã. Ah, Marcelo, mas veja bem, né? Você precisa concordar que é difícil, né? Tem o CLT, você tem que pagar adicional para os funcionários. Também não é justo os funcionários, pessoal da cozinha, pessoal dos garçons, eles também precisam descansar. Não estou falando disso. Tá? Você pode fechar 1h, 1h30 da manhã. Exatamente por respeito aos profissionais, porque eles precisam voltar para casa. Muitos deles moram em São Vicente Continental, tem que ficar num ponto de ônibus esperando o ônibus que nunca chega. O VLT, se não me engano, para de funcionar meia-noite. Enfim, até chegar em casa é uma outra aventura. Mas que diferença era para os anos 70 e para os anos 80? Onde valia muito a pena você ser jovem, você ser adolescente nos anos 70 e nos anos 80, porque você, de fato,
tinha uma vida, você vivenciava a vida. Não era essa coisa encaixotada de quando dá meia-noite, meia-noite e meia, por mais que o bar ali na rua gourmet da cidade, que encaixotou a sua vida gourmet, na Washington Luiz com Tolentino Figueiras, ficou tudo encaixotado ali, porque é tal da rua gourmet, encaixotou a folia. Os garçons já vão anunciando para aquele mar de gente que fica ali naquela rua que, ó, fechou a cozinha. Cozinha fecha meia-noite, meia-noite e meia. Isso significa que você vai pagar a conta 1 da manhã. E 1h30 da manhã não tem mais ninguém na rua. Para uma cidade que era 24 horas, esse jovem vai para onde? Quer dizer, tem coisas bacanas em Santos, até 1h30 da manhã. De 1h30 para amanhã para meia-noite é um mar de coisa fechada. Se você sair de um show meia-noite, 1h da manhã, você vai para onde? Para quiosque, né? Não é à toa que voltou a bombar o Canal 4. Recebi algumas notícias de que tinha voltado a bombar, estava dando alguns probleminhas e tal. Nem sei se ainda está bombando ou não, mas vai todo mundo para quiosque, né? Que é a única coisa que sobra na cidade. Só que a região da Orla é região para naná, é para dormir, não é para ficar fazendo festa e barulho. Não viva mais a sua vida noturna. Porque nós não estamos deixando espaço para essa vida noturna. Aliás, nós não estamos deixando espaço para mais nenhuma possibilidade de vida. Tá. Esses jovens fazem como? Viva os anos 70 e viva os anos 80? Parece que sim. De fato, você tinha uma vida noturna. Hoje em dia, você vai para a rua gourmet da cidade, primeiro que a maioria dos jovens que vão para a rua gourmet tem. Que a maioria dos jovens em Santos são todos quebrados. Então você já não se sente muito bem na rua gourmet da cidade, Tolentino Figueiras com Washington Luiz. República do Canal 6. República do Canal 3. Ou ir para Canal 4, divisa Boqueirão e Imbaré, Condado de Imbaré. Você já não se sente muito bem porque você não está com toda essa grana assim. A maioria da cidade está com o pires na mão, está vendendo almoço para comprar janta, quando tem almoço para vender. Mas não tem mais nenhum lugar para ir. Já tem os que tem, você já se sente meio mal porque é meio salgado. Tá, beleza. Já não é um lugar onde, por exemplo, República do Canal 3 não entra funkeiro. Não entra. Não entra boné. De jeito nenhum. Beleza? Tô me utilizando de uma metáfora aqui, tá bom? Não entra funkeiro, não entra boné. Nem camisa de time de hóquei. Ou basquete americano. NBA. Não, não. Tá. Ou seja, você se sente um pouco desconfortável em estar dentro daquele ambiente. Só que só tem aquele ambiente, só tem aquele caixote. Se não tiver aquele caixote, não tem mais nenhum, porque a cidade inteira fecha 1h da manhã. E a sua cozinha fecha à meia-noite, que é um negócio inimaginável para quem vivenciou, para quem viveu Santos nos anos 70 e os anos 80, que era uma cidade, de fato, para a vida. 24 horas. E eu fazendo a minha caminhadinha, já era meia-noite, já era 1h25, 1h30, já indo para 1h40, tudo fechado, ou fechando. Os últimos fregueses ali na porta, conversando. Tá. Essa meninada vai para onde? Depois do show no Portuários? Canal 4? É o que parece, né? Carnaval em Santos, por exemplo, né? Chegou para mim via essas publicidade de celular, né? Chamada de enfim, dessas chamadas de celular que o pessoal utiliza, né? Quem tem casa noturna, quem tem bar, utiliza muito o Instagram, né? Para anunciar a sua programação, né? Se não me engano, tem um bar, acredito que seja, mais ou menos ali naquele calçadão da Conselheiro, entre a Governador Pedro de Toledo, ali já é início do Deputados Pessoa, com a Avenida Presidente Wilson, que é a avenida que
serpenteia ali a Bahia, né? Seria a Avenida da Praia, que o Santista chama de Avenida da Praia. Programação de carnaval ali. Com artistas de MPB, de rock, muito conhecidos aqui na cidade. Tem algumas chamadas de carnaval, vai ter apresentação de vários artistas em bares espalhados na cidade, mas tudo, pelo jeito, até 1h30 da manhã. Talvez algum lugar um pouco mais distante, um pouco mais para o Macuco, para a Encruzilhada, consiga esticar até umas 2, 3 da manhã, mas em geral na orla vai fechar 1h30. Tá? Talvez no carnaval talvez se tolere um pouco mais, por causa da presença de pessoas que têm casa em Santos, têm apartamentos em Santos, vai querer curtir o carnaval na cidade e pô, vai fechar 1 hora, vai fechar a cozinha 00:30. Não vai fazer isso. Tem apresentações musicais e tal, mas numa coisa, tá? Que quem não conhece esse pedaço da Conselheiro, praia com governador Pedro de Toledo e início de Epitácio Pessoa, gente, é uma calçada. Sei lá, não dá nem para chamar de calçadão. É uma calçada. Não é uma calçadinha, mas é uma calçada. E provavelmente encaixotada. Tipo, aqui é o Bar Careca, ali é o Surf Dog, ali é o Lanches Praia. É tudo meio, tá? Tudo meio encaixotado. E provavelmente fechando no máximo 1h30 da manhã. Tipo, se você quer esticar a noite em Santos, sabe-se lá para onde é que você vai. Deve ter algum lugar aí que eu não conheço, porque eu também estou fora do circuito, estou fora do mercado, então deve ter. Não é possível. Porque a cidade vai para a cama 1h30 da manhã em dias de carnaval. Para quem já brincou carnaval como eu já brinquei, na minha juventude, ver o que está acontecendo agora é um negócio meio triste. Quando terminou a pandemia, quer dizer, não que terminou a pandemia continua, mas quando caíram as restrições, a cidade ela já saiu das restrições encaixotada. A cozinha fecha 00:00, 00:30, você vai pagar a conta entre 1 da manhã e 1h30 da manhã e você vai para casa. É a folia encaixotada. É a folia encaixotada. Não é mais uma cidade sanguínea, muito menos orgânica. Onde você podia. É que eu não quero cantar aqui, gente, senão eu tomo gongada. Primeiro que eu sou um péssimo cantor, senão eu vou tomar uma gongada aqui e falar, pô, essa música é uma música de carnaval. Tinha a famosa música Não Me Leve a Mal. Não me leve a mal, hoje é carnaval, hoje é carnaval. Não tem mais isso. Conseguiram encaixotar todo mundo. Encaixotou. A vida ficou encaixotada. E ninguém se apercebeu disso. Ou parece que não se apercebeu disso. Primeiro, para quem viveu a sua adolescência nos anos 80, é de rachar, é de esmagar, é de esfarelar o coração e a mente, tá? É obviamente que quando você chega com 50 anos, você fica muito saudosista. Claro, você não está mais jovem, você perdeu sua juventude, então é meio óbvio que você fica saudosista. Mas você morar num lugar onde tudo está encaixotado, é a coisa mais bizarra do mundo. Essa queda de restrição com o caminhar da pandemia trouxe as pessoas de volta para a rua, desde que elas fiquem na caixinha. República do Canal 3, Condado do Imbaré, é ali. 1h30 da manhã você paga a sua conta e vai para casa. E nem pensar, olhar para as estrelas, olhar para a rua, para um lindo beijo na boca. Nem pensar. É a vida encaixotada. E toda vez que eu saio à noite para dar a minha caminhada, ultimamente 2 vezes por semana, é o máximo que eu ando fazendo. Quando eu faço isso, é de chorar. Ver o que era e o que está agora. Como é que eu consigo convencer um jovem de que
Isto aqui era uma cidade vibrante 24 horas, de segunda a segunda. Não dá mais. Nenhum jovem vai olhar para minha cara, vai cair na gargalhada. Isso não é possível. Isso nunca existiu na cidade. Se não existe agora, porque nunca existiu antes. Tá? Tenho que ouvir essa. E ficar calado. De fato. Se eu estivesse no lugar desses jovens, esse doido, esse velho que está na minha frente, num canal de YouTube, está falando, né? Esse sujeito é um doido, né? Um desmiolado, falando que a cidade era dessa forma. Nunca foi. Não foi. Em algum dia essa cidade já foi. Não é mais. E essa vida encaixotada agora é oficial. E isso está chegando nas áreas do trabalho, da sociedade, da vida e dos círculos sociais, namoros, noivados e casamentos, ou seja, chamado de vida sentimental, vida amorosa. É tudo encaixotado. É tudo dentro de um caixote. São 2 vezes por semana que eu ando na rua. E muito próximo da meia-noite, quase não tem ninguém. São poucos os bares que conseguem esticar além de 1h30 da manhã, mesmo num sábado, numa sexta, mesmo num sábado. Domingo a maioria dos bares, principalmente no Gonzaga, são um cemitério. Eles até abrem, mas são um cemitério. Sexta e sábado é o que bomba. Não bomba mais. É muito encaixotado. Encaixotaram a folia. Agora sim, uma metáfora. Encaixotaram a folia. A folia está completamente encaixotada. Não tem mais a coisa do orgânico, né? Não tem mais a coisa do... Como é que eu poderia dizer? Não tem mais a coisa do sanguíneo. Não tem mais. Se a vida, se esse tipo de coisa, essa vida encaixotada, essa folia carnavalesca da vida, como metáfora, encaixotada, você acha que isso não chega numa revista literária? Chegou. Agora sim, vamos terminar o passeio, tá, gente? Já falei mais de 1 hora aqui, né? Vamos terminar o passeio. Eu já estou começando a perceber autores que vêm participar do The Talk, tipo assim, Marcelo, eu não tenho mais cabeça para escrever. Ou o que eu tenho não é mais prosa de ficção. Ou eu tenho uma reportagem, ou eu tenho um poema, ou eu tenho um verso, ou eu tenho... Foi o que deu para produzir. Porque vida encaixotada, gente, tira o tesão. Tira o vigor da vida. Tira o elan. Existe essa palavra, o elan, né? Aquela coisa orgânica, sanguínea, aquele sopro. O elan não tem mais. Como é que uma pessoa vai ter saúde mental sem esse elan, sem esse sopro, para sentar e escrever um conto? Para sentar e escrever, sei lá, prosa de ficção. Até mesmo poesia. Até a poesia corre risco, né? Isso sem contar que Santos, particularmente, tem umas manias de grandeza que... Isso é assunto para um outro editorial. Um dia desses eu toco nesse assunto. O santista tem uma mania de grandeza meio estranha. Bastante estranha ultimamente, tá? Né? Dos últimos 30 para 40 anos, tá vindo uma turma aí que o negócio tá muito estranho, uma mania de grandeza. Vivem tirando foto de pôr do sol na praia dizendo que a cidade é maravilhosa. São incapazes, inclusive, de tirar uma foto da Floriano Peixoto ou do Epitácio Pessoa, que é a rua que fica logo atrás da Avenida da Praia, né? Tira do jardim a praia, mas, né? Se andar 2 quarteirões para dentro, já não tira mais foto, sabe-se lá por quê. Mas enfim, a cidade é maravilhosa, não é? Se ela é maravilhosa nela toda. Mais ou menos, é só na praia, quando está dando lindo pôr do sol. E aí você acha que está morando no Principado de Mônaco. Essas manias de grandeza, um dia eu ainda vou tocar nesse assunto, que isso é um assunto mais local, tá?
O que isso interfere na literatura? Agora sim, para finalizar e terminar o passeio desta grande cesta de carnaval. Você precisa de saúde mental para escrever. Eu já tinha comentado em alguns bate-papos nossos de sexta-feira, nesses nossos editoriais aqui do The Talk, da coisa do você ter saúde mental, cabeça, para ler. Tinha gente que, nos 4 primeiros meses de lockdown, de pandemia no estado de São Paulo, março, abril, maio e junho de 2020, comprou uma penca de livros. Tinha pilhas de livros para ler. E não conseguia ler meia página por dia. Era uma vitória ler uma meia página por dia. Você precisa estar com a cuca, a tua saúde mental bem, para você ler e interagir com o texto. Da forma como a pandemia vem sendo conduzida em vários lugares do mundo, isso fica impossível, tua saúde mental já foi para o espaço. Se isso é importante para o ato da leitura, isso é imprescindível no ato da escrita. Exigir dos autores que participam do The Talk, olha, eu só quero prosa de ficção e conto. Eu acho melhor optar pela opção 2. A minha opção 1 era ser intransigente. A minha segunda é falar, não, peraí. Ninguém tá legal. Ninguém tá bem. Ninguém tá bacana. Foi o que esse artista conseguiu produzir. Acho melhor você, editor do The Talk, senhor Marcelo Rael Corrediari, tirar o pé do acelerador. Porque a coisa tá ruim. Não tá ruim só para você, Marcelão. Tá ruim para todo mundo. Você ainda conta com a sorte de ter o seu espaço e de produzir uma folha literária. Tem gente que adoraria produzir a mesma coisa e sequer tem cabeça, ou tempo, ou espaço, ou paz de espírito para isso. E para que pessoas possam concorrer comigo com outras folhas literárias, tipo The Talk, essas pessoas precisam de um peace of mind, né? O famoso peace of mind, que a gente fala em inglês, essa paz da mente, cada vez mais difícil de se alcançar quando, até para você se divertir, você tem que entrar numa caixa. Para você dar um beijo na boca, você tem que entrar numa caixa. Para você ter um relacionamento com alguém, é dentro de uma caixa. Se você encontra o amor da sua vida, a metade da sua laranja, você tem que convidar essa pessoa para um shopping ou para um café nas caixinhas da cidade. Como vai ser esse carnaval aqui em Santos? Muita gente boa, muitos amigos, principalmente da área da música, que vão para caixinhas. Vão para a folia encaixotada. Vou convidar, não tenho nenhum grande amor na minha vida, vivo muito bem minha solteirice, mas caso hoje eu encontrasse alguém, eu teria uma enorme dificuldade. Eu vou ter que ir conversar com você, conviver com você, chopinho, cafezinho, tira-gosto, uma comida, uma comidinha, etc e tal, cara para burro, nas caixinhas chiques da cidade. E a visceralidade do amor vai para onde? O sopro foi para onde? Onde até para eu amar uma pessoa eu vou ter que entrar nas caixinhas da cidade, República do Canal 3 e Condado de Baré. Até isso eu vou ter que fazer. Eu vou ter que entrar nessas caixinhas. A grande folia que eu quero passar, de repente, com um grande amor na minha vida, caso aparecesse, caso surgisse, é uma folia encaixotada. E a vida? Porque, desculpe, folia encaixotada
como está a programação dos bares e restaurantes em Santos, tudo encaixotado. Isso não é folia, isso não é carnaval, isso não é vida. Para quem já viveu legal nos anos 80, isso que estão me oferecendo, dessa folia encaixotada, definitivamente não é vida. Enfim, gente, passeio hoje foi longo, tá? Não, acho que deve ter escapado um ou outro palavrão, mas não a ponto de ter de tirar as crianças da sala, tá bom, gente? Hoje eu fui uma pessoa super educada, super bacana. Hoje dá para colocar a família, dá para colocar aquela caixa grande, né? Poder ouvir sem precisar de fones de ouvido, porque o editor falou palavrão pra cacete, não. Hoje foi tranquilo, tá bom, gente? Mas terminamos o nosso passeio, vou dar minha matada final nas minhas groselhadas, tá bom? Agradecendo a presença de vocês todos, né? A paciência, né? Porque os nossos bate-papos eles são enormes, amazônicos e tal. E convidando vocês, né, a ficarem atentos agora nessa segunda-feira agora que tem o lançamento do número 7 do The Talk, tá bom, gente? Não tenho palavras para agradecer a paciência de vocês, a presença de vocês aqui nesse nosso bate-papo de sexta-feira de carnaval. Desfiles voltarão em abril, né? Em abril vai ter, perto do dia 21 de abril, vai ter os desfiles das escolas de samba em vários lugares do Brasil. O que temos para curtir desse carnaval é essa folia encaixada, tá bom, gente? Mas enfim, agradecendo a presença de vocês todos, não tenho palavras para agradecer. Meu muito obrigado por vocês terem, né, estarem aqui com a gente no nosso bate-papo de sexta-feira. De toda sexta-feira a gente tem esse editorial. Agradecer a presença de vocês e contar com a leitura de vocês a partir de segunda-feira do The Talk 7. Volta do entrevistão com nossa querida Madeirene Alves, tá bom? E aí segunda-feira eu faço um lançamento rapidinho, tá bom? Não vamos ficar uma hora conversando aqui, ou mais de uma hora conversando aqui, tá bom, gente? Meu muito obrigado, gente. Beijo no coração de vocês todos. Curtam essa viagem de carnaval, muitos de vocês vão viajar no carnaval, curtam bem a viagem, tem de 3 a 4 dias maravilhosos, que vocês possam, acima de tudo, vocês possam ser felizes o máximo que for possível dentro dessa folia encaixotada, tentar achar alguma forma dentro dessa folia encaixotada de felicidade. Sei que é difícil, mas a gente consegue, tá bom? Curtam a viagem, curtam esses 4 dias de carnaval, sejam felizes e segunda-feira eu volto aqui para o lançamento da revista Segundo de Carnaval número 7 e na próxima sexta-feira o nosso bate-papo de toda sexta-feira, tá bom, gente? Gente, um beijão, um beijo no coração de vocês todos e até segunda-feira com o lançamento do The Talk número 7, tá bom, gente? Curtam o carnaval, nos vemos na segunda-feira e até a próxima.